Gostaria de saber o seguinte: quantos tipos de laranja você conhece aqui no Brasil? Mas laranja não aquele que o pessoal usa, não. Laranja fruta mesmo. Quantos tipos de laranja você conhece? Pode falar, fala bem alto. Fala o nome da laranja aí para mim. Laranja o quê? Champanhe. Champanhe, que mais? Tá dizendo lá, laranja champanhe. Qual é a outra? Lima, lima, que mais? Pera. Bahia, olha, 3 votos de laranja Bahia aqui. Que mais? Como é que é? Toranja? Toranja, que chique. Várias que eu não estou conhecendo ainda. Deve faltar uma, porque... Quincan? Depois eu vou procurar no Google, igual eu falei da temperatura, hein? Tem, está aprovado na Assembleia aí. Olha só, pode falar. Laranja, esse casal está muito inusitado, ó. Laranja champanhe, laranja melancia. E vocês vão ter que explicar essa história, hein? Olha só, eu fiz uma pesquisa e o Brasil é o maior produtor do mundo, o maior exportador de laranjas é o Brasil. E produz 6 tipos diferentes de laranja. Mas a Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, eles dizem que existe mais de 100 tipos de laranja. Já pensou? 100 tipos de laranja? E quando eu li isso, eu fiquei pensando o seguinte: como Deus é generoso na sua criação. Primeiro, porque Deus poderia ter criado tudo sem laranja nenhuma. Mas Deus, tão generoso e bondoso, criou não com um tipo de laranja, mas com uma centena de tipos que se conhece. Porque daqui a pouco eles vão misturando, conhecendo outros tipos ainda. Deus é generoso. Quando nós pensamos no Deus que a Bíblia nos revela, Ele é um Deus generoso na sua criação. Ele é generoso na salvação, na redenção, porque como Deus nos salvou, nós, pecadores, como diz um amigo meu, Deus é bom, a gente aqui não presta. Como é que Ele nos salvou? Ora, Ele nos salvou dando o que Ele tinha de melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é generoso na nossa santificação, ou seja, esse processo desse lado da eternidade que se dá de um lado posicionalmente em Cristo e do outro essa nossa jornada de conformação à imagem de Cristo. E como é que Ele foi tão generoso nesse processo? Ele nos deu o seu Espírito Santo. Não um anjo, não qualquer outro espírito, mas Ele deu o seu próprio Espírito Santo para esse processo de transformação em nossas vidas. E Deus, Ele é generoso na sua revelação. Ele nos deu 66 livros na Bíblia, inspirados, que fazem parte do cânon. Podia dar só um bilhetinho. Podia não dar nada. Podia nos dar apenas a revelação natural, que é a criação. Mas Deus é tão generoso que nos deu a revelação natural e a revelação especial da Escritura, com 66 livros inspirados, nos dizendo como é que nós podemos navegar nesse mundo de águas tão complicadas. Deus é generoso. E quando vamos para a Bíblia, portanto, eu ouso dizer que direta, indiretamente, explícita ou implicitamente, em cada livro nós vamos aprender sobre generosidade. Gasta um tempo quando você estiver de férias, faça um estudo de Gênesis e Apocalipse e você vai ver sempre esse fio inquebrantável de generosidade. Mas fique tranquilo, eu não vou pregar os 66 livros, mas vou citar alguns. Em Gênesis, por exemplo, há um episódio interessante quando Abraão, o pai da fé, é visitado por 3 pessoas. E ele é generoso com aqueles 3 visitantes. E num primeiro momento ele não se dá conta que ele está sendo visitado pelo próprio Deus, o anjo do Senhor. Que maravilha aquela relação generosa que ele tem ali. Mais tarde o autor de Hebreus vai dizer: olha, sejam generosos e hospitaleiros, porque teve gente que recebeu pessoas no passado e eles nem sabiam que eram anjos.
O livro de Êxodo é a história do povo peregrinando, e eles têm que levantar fundos, vamos dizer assim, materiais para a construção do tabernáculo. E o povo foi tão generoso, mas tão generoso, que o Moisés teve que pedir para eles pararem de entregar. Eu ainda não vivi essa experiência como pastor, tirando oferta na igreja. Para, gente, não precisa mais. Mas imagine o grau de generosidade no livro de Êxodo. Levítico, nós temos o que eu chamaria de generosidade institucionalizada. Porque uma das leis que nós encontramos naquele livro é que quando você estivesse colhendo lá nas suas terras, as suas espigas, ou o que quer que fosse, você deveria deixar uma margem nos limites da sua propriedade, para que a pessoa que fosse pobre, a viúva, o estrangeiro, a pessoa carente, chegasse e tivesse o que apanhar naquelas terras. Então veja, a lei é repleta de ensinamentos de generosidade. E o livro de Ruth, não vou falar todos, mas o livro de Ruth é a história de uma mulher em crise, aliás, duas mulheres com grande dificuldade, Ruth e Noemi, que vão parar na terra de um homem chamado Boaz, que é próspero e é rico em generosidade. Ele escolhe o melhor lugar, ele orienta os funcionários para deixar materiais e grãos e trigo para que ela possa vir e colher, protegida. Quando nós chegamos, por exemplo, no livro dos Salmos, nós nos deparamos com generosidade. Um versículo que me chama a atenção, porque os Salmos falam da generosidade de Deus e fala da generosidade do povo de Deus. Olha só, Salmo 112, versículos 5 e 6. Salmo 112, versículos 5 e 6. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Deixa eu ver como está aqui. Salmo 112, versículos 5 e 6. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, conduz os seus negócios justamente. E esse será lembrado, diz o versículo 6, por muito tempo. Como é que diz essa tradução? Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Olha que maravilha. E quando nós continuamos, Provérbios também tem, eu vou voltar em Provérbios já, porque é o objeto da nossa reflexão dessa noite. Mas Isaías, por exemplo, resumindo toda a mensagem profética, nos fala também de generosidade. E um capítulo surpreendente, eu não vou ler, mas encorajo você a ler depois, é o capítulo 58 do livro do profeta Isaías, versículos 6 e 7 especialmente. Sabe por quê? Nesse capítulo, ele fala do tipo de jejum que agrada a Deus. E ele diz assim: eu não pedi para vocês, estou colocando na linguagem de hoje, se absterem de alimentos, ficar curvado como junco, pálidos. O que eu espero de vocês é que vocês libertem os cativos, ajudem os fracos, os oprimidos. É esse o jejum que eu espero de vocês. É um jejum de generosidade. Leia, porque no meio gospel, o jejum que se gosta é o outro. Eu fiquei sem comer aí um Burger King, agora estou legal aqui diante de Deus. Mas Deus diz em Isaías 58, que o jejum que Ele espera de nós é um jejum de generosidade. E claro, se continuarmos nos evangelhos, por exemplo, temos Jesus, a personificação plena da generosidade, que se doa por nós. E mais do que isso, temos as sub-histórias ainda dentro dos evangelhos. É a viúva que dá suas moedas únicas, é o jovem que entrega os seus pães e peixes para serem multiplicados. E assim por diante você vai se deparando com essas lições de generosidade. No livro de Atos, a igreja é generosa o tempo todo. Na carta de Paulo, meditamos recentemente, especialmente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 8, em que Paulo fala abundantemente de generosidade. Tiago, o livro de tênis e calça jeans, que não fala muito de doutrina, mas fala do dia a dia e da prática, que a fé sem obras ela é morta, é inútil, e ele enfatiza a importância de praticarmos uma vida de generosidade. E quando nos deparamos com as cartas de João, então, a primeira carta de João é amor na prática, a segunda carta de João é hospitalidade, a terceira carta de João é ajudar aos missionários.
E Apocalipse? Será que Apocalipse fala de generosidade? Olha, só no começo do livro você tem as chamadas 7 igrejas da Ásia Menor. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. A exortação à igreja de Laodiceia é que ela era financeiramente, materialmente rica, mas era pobre espiritualmente. Por quê? Porque, evidentemente, a sua prosperidade econômica não se traduzia em generosidade prática. E o livro termina com Deus, o Deus generoso, que nos dá uma nova Jerusalém, com toda a provisão, novos céus, nova terra, e tudo, sob a generosidade desse Deus tão grande. Bom, eu penso que tudo isso deveria nos levar a pensar que, se Deus é generoso, o povo de Deus deve ser generoso. Tem gente rica aqui essa noite? Ricos em generosidade. Então o texto que nós vamos meditar brevemente nessa noite se encontra em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25, a tradução que eu estou usando, acho que é a NVT, se eu não me engano, mas pode projetar a que nós tivemos aí no computador. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. É o versículo 25. Bom, nós sabemos que o livro de Provérbios, como o próprio nome sugere, ele é uma coletânea de vários pensamentos curtos que facilitem a memorização para você viver uma vida de sabedoria. E a maioria desses provérbios são atribuídos ao homem mais sábio do mundo antigo, o homem mais rico do mundo antigo, o rei Salomão. Nesse capítulo em particular que nós estamos vendo, ele faz um contraste entre pessoas sábias e pessoas tolas, entre justos e injustos, e nos leva diretamente a esse versículo. O versículo que tem um contraste entre um tolo e um sábio. O primeiro, que é generoso, é sábio, e aquele que é tolo é aquele que não é generoso. Vamos considerar então alguns ensinamentos aqui desse texto. Capítulo 11, versículo 24. O generoso, quem dá com generosidade, se torna mais rico. King James Fiel, porque esse versículo pode ser traduzido de maneiras diferentes. King James Fiel. Ao que distribui mais, se lhe acrescentar. Almeida, revista corrigida. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Perceberam 3 maneiras distintas de traduzir esse versículo? Um fala de espalhar, o outro fala de dar. Por quê? Porque a palavra hebraica que é pazer, é literalmente tirada de uma linguagem agrícola, que é quando você espalha as suas sementes. Então, literalmente, o rei Salomão está dizendo, aquele que espalha mais sementes, colhe mais. Então, é uma linguagem agrícola. Aquele que retém as suas sementes, aquele que planta menos sementes, guarda consigo, ele acaba tendo prejuízo, ele tem menos. Talvez, no contexto dessa passagem, cai na pobreza, perde tudo. Por que assim? Porque quando nós olhamos para esse aspecto, a generosidade é um ato de responsabilidade. Você é responsável por ser generoso. É um ato de fé, porque o fazendeiro, o agricultor, quando ele planta a semente, ele tem que ter fé. Ele tem que acreditar que ele vai plantar e, eventualmente, depois de um tempo, ele vai colher aqueles frutos. E terceiro, é um ato também de fidelidade, como nós veremos daqui a pouco. Eu visitei um fazendeiro nos Estados Unidos, um homem muito próspero, e ele estava me dando um tour na fazenda dele. Enquanto ele me dava um tour, ele disse assim, olha, Leandro, aquelas terras daquele lado eu estou arrendando, as terras daquele lado eu estou comprando. Por quê? Porque ele queria plantar mais sementes. Ele sabe que quanto mais sementes ele planta, maior será a sua colheita.
E o que o autor nos convida a pensar aqui é como é que nós estamos usando as sementes, Paulo trata disso na sua carta aos Coríntios, as sementes que Deus nos confiou. E eu gosto de sintetizar, para efeito didático, em 3 campos distintos, que é o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. O tempo que você tem, como ele é usado. Os talentos que você tem, como são usados. O tesouro que você tem, como é usado. Nós precisamos pensar como esse fazendeiro. Olha, eu estou vendo várias oportunidades para eu plantar, lançar essas sementes de tempo, de talento e tesouro. Então pense comigo o seguinte: como você pode usar o seu tempo de maneira generosa e não pensar só em você? Já te adianto, não é maratonar assistindo Netflix. É pensar nas pessoas que precisam de uma visita, precisam de um ouvido, de uma orelha, precisam de atenção. É ouvir alguém, é enviar uma mensagem de encorajamento, é parar e dizer, vou mandar uma mensagem hoje. Recentemente a minha filha compartilhou comigo que teve esse desejo de enviar uma mensagem para uma missionária. E ela recebeu uma resposta, foi uma mensagem curta, mas ela recebeu uma resposta longa de gratidão. De como aquela mensagem tão curta foi um encorajamento na vida daquela missionária. Ela plantou uma semente do tempo. Ela parou um tempinho, só escreveu uma mensagem de encorajamento. A missionária lá do outro lado foi encorajada, e porque foi encorajada, naquele dia abençoou mais pessoas ou não? Sim. Então veja o que aconteceu. Aquela semente multiplicou no campo missionário. Como você está usando o seu tempo? Como você está dedicando o seu tempo? São sementes. Sementes que você precisa plantar. E veja que não é tão complicado. Às vezes é visitar alguém, ouvir alguém, escrever uma mensagem para alguém. E assim essas sementes vão crescendo, germinando, frutificando. Segundo, como você pode usar o seu talento para abençoar alguém, para ajudar alguém. Lá no projeto Fazendo Diferença, com essas crianças, 40 crianças são atendidas ali, um dos recursos importantes é o talento de quem sabe, por exemplo, ajudar com matemática, reforço escolar para aquelas crianças. Eu não posso ajudar com isso, gente, porque eu sempre fui péssimo em matemática. Eu escolhi teologia, porque eu não sou bom em matemática. Mas talvez alguém possa dedicar esse talento. Todos nós temos pelo menos um talento que podemos dedicar, plantar. Nessa viagem que os nossos irmãos fizeram lá para o Rio Grande do Sul, cada um deles pôde ajudar de uma maneira diferente. Os mais habilidosos cuidaram da parte elétrica, cuidaram de como fazer acabamento de alguns espaços que estavam prejudicados. Outros cuidaram de dobrar as roupas, de organizar e separar os itens. Todos nós temos algum talento. Qual é o seu? E onde está guardado? E por que está guardado? Coloque o seu talento para servir na obra de Deus. E terceiro, tesouro, doar. Doar para alguém, doar para a obra de Deus. A palavra que pressupõe você espalhar sementes, não é uma irresponsabilidade. Não é sair dando dinheiro em qualquer lugar. Aliás, algumas pessoas são tão ingênuas que colocam dinheiro em terra ruim. E são exploradas por gatunos, por malandros que se travestem de pastores. Não é disso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você deve olhar o solo. Olhar um lugar onde você pode plantar a semente, porque o solo é bom. Porque bons resultados surgirão. E eu posso dizer, até por estar aqui em Suzano, a igreja de Suzano é um solo bom. Você pode plantar aqui. E aí você fala para o pessoal de Mogi que eles podem plantar lá também. Essa é uma verdade. Mas não quer dizer que você vai irresponsavelmente sair distribuindo dinheiro. É um princípio de boa mordomia. Ser generoso é ser um bom mordomo. Mas segundo, o versículo não fala só desse aspecto em que a gente distribui, espalha as sementes. Tem um segundo aspecto no mesmo versículo, que é a parte B do versículo 24.
Mas o mesquinho, na minha tradução diz, mas o mesquinho, ele perde tudo. A outra tradução, que é uma tradução muito boa, que está da NVI, cai em pobreza. Porque literalmente é o que diz o texto. Aquele que retém, aquele que guarda, acaba em pobreza. De novo, a metáfora aqui é agrícola. É assim, se um fazendeiro, ao invés de plantar as suas sementes, colocar todas as suas sementes num depósito e deixar guardada lá, ele enriquece ou eventualmente, à medida que o tempo passa, ele empobrece? Ele empobrece. Um dos grandes problemas com o armazenamento de sementes, sabe o que é? Rato. A Índia sofre com isso. Porque o rato vai, e dizem que um rato come 25 gramas dos grãos. Mas você pode multiplicar isso por 10, eles dizem, de prejuízo. De novo, você que é bom em matemática, faz a conta. Por quê? Porque o rato não só rói, ele defeca, ele urina, ele solta o pelo dele, e dependendo da quantidade de ratos, tudo que está no depósito pode ser perdido. Você tem uma jornada nessa vida, e você tem pelo menos 3 tipos de semente que Deus te entregou. Vamos repetir quais são? Tempo. Ótimo, agora igual ao jogral. Tempo, talento, tesouro. Tempo. Você tem, eu tenho, todos temos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Como estamos usando, como estamos investindo? Se estamos retendo isso, pensando apenas no nosso próprio umbigo, pensando apenas na nossa própria vida, a metáfora sugere que nós guardamos isso, estamos retendo isso num armazém. E nós viveremos um empobrecimento existencial. As nossas recompensas não são só desse lado da eternidade. A nossa recompensa se dá por toda a eternidade. A mesquinhez, a avareza, é uma forma de infidelidade. Porque quem é o dono de tudo? Do ouro, da prata. Quem nos dá o tempo que nós temos, o talento que nós temos, o tesouro que temos? Quem nos dá? Deus. E, portanto, eu e você somos mordomos. Nós cuidamos daquilo que Deus nos deu. E se não cuidamos bem, nós somos mordomos infiéis. Quando eu era um garoto, meu pai me deu um dinheiro uma vez e disse assim: Leandro, vai até o centro de Suzano, sou suzanense, compra algumas flores para sua mãe, acho que era aniversário da minha mãe. Eu vim. Quando eu cheguei aqui no centro de Suzano, a floricultura estava fechada. Bom, eu comprei um chaveiro para o meu pai, como é que é o nome aquele negócio que põe no cabelo da mulher que tem assim um elástico? E tem 2... Como? Maria Chiquinha, como é que é? Chiquinha, é? Eu não sei o nome. Bom, comprei 2 daquele para minha mãe, passei na padaria e comi o resto do dinheiro. Eu fui bom mordomo para meu pai? Não. Será que da outra vez que ele fosse me confiar aquele recurso, ele daria para o Leandro e buscar? Provavelmente não, provavelmente daria para o Júnior. Tudo que nós temos é de Deus, meus irmãos. Nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro. E Deus espera que nós sejamos bons mordomos. No Novo Testamento, Jesus contou uma parábola que se encontra em Mateus capítulo 25, versículos de 25 a 27. É a parábola dos talentos. Nessa parábola dos talentos, um desses recipientes da graça de Deus recebeu 1 talento. Era pouco. E ele fez o quê? Enterrou. Enterrou e pôs a culpa em Deus. Não, é o que eu imaginei, que você colhe onde você não plantou. E Deus disse: pois se você pensava assim de mim, você tinha todas as razões de ter multiplicado isso então com os banqueiros. Se você me considera tão duro, mas você enterrou. Todos os outros que multiplicaram foram chamados de servos fiéis. E ele, portanto, foi um servo negligente e um servo infiel. Nós precisamos
decidir. Estamos chegando no final dessa jornada de meditarmos em sermos ricos em generosidade. O povo de Deus precisa ser rico em generosidade, na maneira em que dá atenção às pessoas, com o seu tempo, na maneira em que exerce os seus dons e talentos, na maneira em que generosamente contribui com seus tesouros. A nossa marca tem que ser a marca da generosidade, porque o nosso Deus não fez só um tipo de laranja, Ele fez pelo menos 100 tipos. Ele é o nosso Pai, Ele é generoso, nós devemos ser generosos também.